Bom dia, boa tarde, boa noite ao pessoal aqui do canal Arte Agora. Sou Rogério Generoso e estamos aqui para apresentar uma hora de poesia. O canal Arte Agora é uma iniciativa da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, cancelada pelo nosso tio Alexandre Santos. E uma hora de poesia é mais um empreendimento do canal Arte Agora, que tem cerca de 16 programas culturais que falam bem diversamente da nossa cultura. Antes de mais nada, eu queria combinar com vocês, vá lá no nosso link do canal e compartilhe, deem seu like e subscreva o nosso canal, não custa nada e vai nos ajudar a difundir ainda mais a cultura pernambucana, brasileira e até internacional, porque nós também temos programas onde há convidados principalmente da América Latina, mas de onde aparecer, a gente está focando nas políticas culturais, ok? Bem, nós estamos aqui numa série de programas que evidenciam a participação de autores na 14ª Bienal Internacional do Livro em Pernambuco. E, dando continuidade, nós queremos trazer para vocês uma convidada, que eu vou dar logo as credenciais dela, e depois vou dizer o nome, e convidá-la para estar conosco. Ela é poeta, professora com especialização em neurolinguística e ensino de leitura e produção textual, bibliotecária. É uma exploradora das análises poéticas que busca decifrar os segredos escondidos das metáforas e nos ritmos das palavras. Pesquisadora mergulha nas entrelinhas para revelar a beleza intrínseca da expressão poética. E tem como objetivo apresentar a teoria da metáfora conceitual. Na nossa 14ª Bienal Internacional do Livro em Pernambuco, ela estará na plataforma de lançamento, com o lançamento do seu livro A Transposição das Metáforas Ontológicas do Plano Mental para a Linguagem na Poética de Cecília Meirelles. Essa apresentação se dará no dia 8 de outubro, a partir das 13 horas. E quem fará essa apresentação e está conosco aqui agora é Niquele Silva. Niquele, vem para cá. Oi, Rogério, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo Prazer. bem, é um prazer vir estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Exatamente. E nós queremos estar com você lá na 14ª Bienal, lá na plataforma, tá? E convidando mais uma vez o público, nossos assistentes, a estarem lá no Centro de Convenção de Pernambuco, para, no dia 8 de 10, que é um domingo, às 13 horas, apreciar a sua monografia que você trouxe agora na linguagem de livro, né? Tirando as questões que sempre estão no trabalho acadêmico. Rogério, E, Kelly, esse tema que você nos traz para a Bienal é fruto de uma monografia, né? Sua? isso. E como é que foi esse seu trabalho? Desde quando você se interessa? Claro, neurolinguística tem tudo a ver com recorte, mas sobre literatura e sobre Cecília Meirelles. Como é que você chegou em Cecília? Nossa grande... Essa ideia de juntar as metáforas, né, com a linguagem dela foi muito legal, porque quando eu me interessei por esse tema na faculdade, os professores de início assim não acharam muito legal, sabe? Porque eu gosto muito de literatura.
E eu gostaria, na época, que o meu professor de literatura brasileira, que é um excelentíssimo professor, fosse meu orientador. Só que esse assunto das metáforas conceptuais, ela adentra mais na linguística cognitiva. Aí ele falou assim, Nikele, a sua missão é fazer uma adaptação desse tema para a literatura brasileira. Aí eu pensei, professor, como? Aí ele falou, pense, você gosta muito de poesia, vá pensando e traga para mim uma resposta pronta. Aí eu fiz muitas leituras, pensei em algumas possibilidades, como os jovens falam hoje em dia, muito loucas, e cheguei à conclusão de que Cecília seria ideal pelo fato da linguagem símbolo dela ser muito predominante no sentido metafórico. Aí foi onde surgiu essa ideia de juntar as metáforas conceptuais do plano mental para fazer essa transposição do significado real em si de sua linguagem, para que o leitor em si pudesse compreender que a linguagem poética não é tão complexa como se dizem por aí. Eu ouço bastante, né, principalmente meus alunos falarem, professora, eu não gosto muito de poesia, porque é tão difícil de ler e de compreender, mas às vezes não é. O que é que eu ensino para eles? Sinta a palavra. Quando você sente a palavra, você consegue interpretar e compreender a poesia de fato. Aí foi nessa junção de ideias que eu cheguei à conclusão de juntar, sabe, os dois assuntos, digamos assim, a literatura brasileira com a linguística cognitiva. Bacana. E Cecília Meirelles, nossa grande poetisa do modernismo, né? Ela tem essa função, né? Essa diversidade na linguagem dela, né? Ela pode ser lida como uma parnasiana, no sentido dos poemas físicos, como uma simbolista, pela proximidade com a música, né? Até alguns consideram neossimbolista. Ela também é uma preocupada com a educação, né? Com a liberdade. É uma mulher que se preocupava com a educação, a melhoria da educação. Então, está tudo ali, né? Junto ali. E também com outras coisas. Ela pode ser também, eu me lembro, assim, rapidamente, em alguns poemas dela, você pode notar o surrealismo, né? A subjetividade, a transformação de uma realidade para outra realidade onírica, né? Que ela vai construindo aquela realidade dura para uma realidade onírica. Foi isso que te aproximou dela? Qual foi o que mais te aproximou? Ser uma mulher, eu acho que à frente do seu tempo, ou essa bagagem dela, digamos, estética? Foram ambas as coisas, digamos assim. A questão também dela ser mulher, eu queria escrever algo sobre mulher, e também a linguagem dela, por ela assim permear uma linguagem muito transcendental e falar de todos os as temáticas de sentimentos que envolvem a nossa subjetividade humana, né? Eu queria falar de algo que eu, ao mesmo tempo, escrevesse por prazer e pesquisasse por prazer. Então, eu juntei a minha paixão pelo o tipo de escrita dela e deu nessa pesquisa que foi assim uma pesquisa muito inusitada e muito ousada também, porque falar de metáfora não é fácil e é um tema muito importante, porque a primeira pessoa a falar de metáfora, né, na existência das palavras foi nada mais, nada menos do que Aristóteles. E aí, eu pensei, nossa, quem sou eu para falar de metáforas? Só que fui ousada, né, Rogério? Só que com o desenvolvimento dos estudos, dos pesquisadores, nesse âmbito da metáfora em si, eu descobri um novo mundo muito bacana, que a metáfora ela apenas não é uma figura de linguagem que está lá na estilística da língua portuguesa, né? Ela tem uma vastidão de teóricos ali imensa. E aí, em um dos primeiros capítulos da pesquisa, eu abordei um pouquinho de tudo de Aristóteles até chegar em Lecoq e Johnson, que são os teóricos das metáforas conceptuais. E esse capítulo ele é muito importante, porque o leitor, quando se deparar com ele, vai entrar em um mundo de metáforas que não conhecia, porque para mim também foi muito novo trazer um pouco desse assunto. E aí
foi uma pesquisa assim que me deu muito prazer de fazer, de falar, de escrever. E quando eu resolvi colocar Cecília no meio disso tudo, para mim foi fantástico, porque eu pensei, caramba, eu estou juntando o útil ao agradável. Como você não lê algo de Cecília e não vê metáfora? Quando ela fala, por exemplo, a poesia é grito mais transfigurado. Veja que potência quando ela fala, né, sobre isso. É muito bonito. E foi nesses pensamentos muito assim, eu refiro muito muito minhas ideias, muito o que eu acreditava que fosse dar certo, que eu cheguei à conclusão dessa temática tão extensa, né, desse livro. Rapaz, eu sou um apreciador do poeta Arthur, né? De suas partes, né? A quem estiver ali. E ele dizia lá na Carta do Vidente que quando a mulher se reconhecer como poeta, ela também será poeta. Ela irá ao desconhecido, né? Que na verdade a poesia ela busca o desconhecido. Ela né, o que é indito, o poeta diz. E o que se diz, o poeta já falou, né? Também esse que você abordou, Mallarmé dizia que poesia se faz com palavras, não com ideias. Então, você apreciar a palavra implicitamente, né, o que essa metáfora quer dizer, e todas as outras figuras de linguagem que estão falando, né? Se não me engano, são 35 figuras de linguagem na língua portuguesa, né? Eu acho muito interessante, né? Para esse entendimento, né? É, a poesia e a literatura não é o que se escreve, mas o que está escrito. Ou ao contrário, não é o que está escrito, mas o que se escreve. Você pode fazer essa desconstrução. Me diga uma coisa, entre os poetas e teóricos, você também analisou só os conceituais ou é toda essa gama que você colocou no seu trabalho, com arcabouço, claro, dessa teoria conceitual? Nessa teoria da metáfora conceptual, os teóricos, eles estruturam três estilos de metáfora. Só que o meu orientador, ele, na época, ele falou assim, Michele, não trabalhe as três estruturas, que são as orientacionais, as estruturais e as ontológicas. Vamos escolher algo que seja mais assim, adequado à literatura. Foi onde entrou as ontológicas pelo fato dela, vamos dizer assim, no popular. A ontológica, ela dá vida ao que é abstrato. E o que é abstrato está 100% presente na nossa literatura, né? Aí foi daí que partiu a escolha da ontológica. Mas a teoria em si, das metáforas conceptuais, se eu fosse, assim, analisar as três linhas, teria dado uma pesquisa extensa, maravilhosa também, porque envolve subjetividade, envolve sentimento, e isso é muito presente, né, na literatura de Cecília. Mas o âmbito foi resumido e a escolha foi só para as ontológicas. O recorte, né? Vamos recortar, recorta, Isso recorta. foi um recorte. Que bacana. Me diga uma coisa, Michele. Recorte, fazendo mais um recorte. Na obra de Cecília, como é que você, aonde é que você entrou, adentrou para essa sua pesquisa, né? E tem um recorte da ontológica, né? Da teoria conceitual ontológica, o Terra levantou. Chegou a poeta Cecília Meirelles. E dentro da obra dela, ela publicou mais de 50 livros ou obras, né? Muita coisa. Muita coisa, né? Crônicas, livros de poemas, né? Alguns fantásticos, né? E como é que você chegou a fazer esse recorte? Onde é que Cecília se construiu na sua pesquisa? Ou você construiu essa pesquisa? Qual foi a referência que você buscou em Cecília? A referência base para dizer assim, é Cecília ou a escolha dos poemas? Não, Cecília já. Qual os dois? Eu quero os Os dois. dois.
Pronto, então eu vou falar dos dois. Primeiro, para chegar a essa conclusão, assim, de início, de querer trabalhar metáfora com ela, foi uma obra muito conhecida do Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Ela prefaciou a primeira edição. É uma obra fantástica, não é, Rogério? Pelo amor de Deus. Essa Obrigatório. Oi? É obrigatório ler Hilton. Exatamente. E essa obra, ela se tornou para mim uma das queridinhas, assim, uma das obras mais apaixonantes que eu já li em toda a minha vida literária. E o prefácio dela, que Cecília escreveu, já é uma poesia. É mera poesia aquele prefácio. E eu me apaixonei pelo jeito metafórico dela de escrever a obra de Rilke. E no final, ela também escreve um textão falando a importância da linguagem metafórica de Rilke para o leitor que gosta de poesia e algumas reflexões subjetivas relacionadas ao personagem em si dessa obra. E aí eu pensei, e já sei o que eu quero fazer, vou escrever sobre metáforas. Só que eu amo várias poesias dela. Aí eu fiquei pensando, nossa, como é que eu vou escolher? Se eu gosto de milhares. Assim, ali, né? Passando Oi? ali. 50 obras, mais ou menos, ali, perpassando os teus olhos, né? Muito foi difícil. Essa que se preocupava, né? Com o português correto, com a linguagem, né? Basilar, né? Com a beleza musical, né? Com o ritmo. Como é que foi chegar? Em que. Sim, A mas. ideia foi A ideia foi passear pelo contexto histórico do pensamento de Cecília. Eu dei uma passeada da primeira publicação dela até a última e saí escolhendo um poema referência de cada obra publicada. Digamos assim, o que mais teve visibilidade ou o que tinha mais metáforas, ao meu ver, que eu pudesse analisar para o leitor. Então, foi nessa escolha, assim, de cada obra dela, escolher um poema. Eu escolhi, na época, mais de 15, mas o meu orientador disse: Menina, você vai me enlouquecer. Viu o recorte, viu o recorte. Novamente, aí escolhi esses 6, que foram de obras também, assim, importantes para ela, e que faria, assim, um casamento perfeito com a temática que eu queria trabalhar. Diga aí um exemplo. Um exemplo muito lindo de um poema dela é Canção, Pus Meu Sonho no Navio. Eu vou ler o meu livro que está aqui, ó. Sim, importante mostrar o livrinho, um filhote aí, ó. O É, coração se rasgando já é uma metáfora muito semiótica, né? está ali no meio. Tá lindo. Oi? Toda mãe acha o filhote lindo, né? E está lindo mesmo. Bacana. Muito fofinho. Obrigada, Rogério. E o poema é o seguinte, ó. Pus meu sonho no navio, e o navio em cima do mar, depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Que lindo, né? É muito lindo, é muito forte, e o poema em si, ele é composto, como eu analisei aqui, por 5 quartetos extremamente ricos de musicalidade, de ritmo, de rimas, de metáforas ontológicas, na qual se configura com as figuras de pensamento, apresentando várias imagens metaforizadas através do espaço e tempo relacionado à separação e finitude, tendo o espaço como fio condutor muito importante e os sentimentos como os personagens principais. Aí o primeiro parágrafozinho a primeira estrofe, né, digamos assim, do poema,
O eu lírico diz: pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Ele centraliza as aspirações mais profundas alojadas na consciência, que se subtrai em sua própria criação, personificando o sonho. O tal objeto que ele deseja se desfazer, o navio espaço escolhido não só poderá transportar, como também testemunhar o sonho naufragando, ou seja, morrendo. Nesse caso, o navio é representado pela travessia entre a vida e a morte, noite e dia. Ele transporta a alma para o mundo dos mortos, que no caso do eu lírico é o seu sonho. Aí, essa foi a análise do início do poema, né? E agora entra a análise da teoria da metáfora conceptual. Na teoria da metáfora conceptual de Lakoff Johnson, a coisificação do sonho se explica porque ele é visto como uma entidade abstrata, individual. O sonho existe no tempo e no espaço de cada ser e tem demarcação definida, pois se trata de uma atividade individual. Assim, nós o vemos como um objeto recipiente. Dentro de si, somos nós, os participantes, pessoas que sonham, que são os objetos, eventos que seria a cocriação do sonho, que são objetos metafóricos, e a atividade de projetar, que é uma entidade metafórica do ser humano em si. Então, quando a poeta fala, minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. Um elemento essencial ao poema é a água. Ela representa a infinitude dos possíveis, todo um informar os germes dos germes. É um retorno às origens, é um carregar-se de novo, trazendo alegria, paz e pureza. E são esses sentimentos que o eu lírico se refere ao colorir as areias desertas, ou seja, esperança de dias melhores. A areia abraça as formas que a ela se moldam. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Pensar no sonho como um ser coisificado e na água como mestra para matar um sonho seria incomum, mas na linguagem poética não. A compreensão metafórica não é, como já se disse, uma mera questão de palavras. Ela é conceptual por natureza e indispensável para a compreensão e a racionalização de conceitos como a vida. A morte no que conduz o desejo do eu lírico é uma morte desejada. Seria um tormento no qual ele sente e a solução inconsciente é projetada no sonho personificado. Tendo o eu lírico domínio sobre essa projeção, e existe uma esperança certeira de que tudo estará perfeito novamente. Esse fato pode refletir a compreensão de que o eu lírico sente sobre os estágios da vida. Foi essa a impressão da minha análise do poema, juntamente com a teoria da metáfora conceptual. Parabéns, professora. Eu agora falei com a professora. Muito obrigada. Eu acho interessante, porque a mim parece, eu acho que é uma corrente, que você tem que mergulhar no conceito, né? Por exemplo, há poetas e críticos, não diria críticos, mas vamos lá. Eu nem sei como categorizar. Tipo, o livro que nós estamos aqui, ele tem que ser lido como uma ferramenta crítica para as gerações que virão após a leitura do livro. Mas, tipo, Baudelaire, com a sua teoria da correspondência, ou Ezra Pound, com a pesquisa de literatura, ou como na Otávio Paz, com a Vasco Liga. Você acha importante, para o ofício do poeta, e o ofício também a apreensão, né? Aprender do leitor está embasado
na teoria, ou no estudo, ou no aprofundamento, tanto do poema, mas essa teoria da conceptualidade, por exemplo, para ter uma compreensão melhor, lírica e onírica da linguagem do poeta? É, deixa eu formular a pergunta. Como é que eu poderia ler por exemplo, ler a obra clássica e conceptualizar, adentrar o meu pensamento nas teorias da metáfora? É importante estar a par desses grandes, né, essas grandes personalidades que, de certa forma, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem uma frase de Arthur Rimbaud, que eu acho que se ele tivesse escrito só isso, valeria toda a obra dele. Ele disse que o eu é um outro. Olha aí, o eu é um outro. Cara, Profundo, é? Não é? profundo. O eu é um outro, porque você tem que estar aberto, não tem que se fechar em si para experimentar ou tentar se aproximar do que o outro, né, vem com a sua experiência, a diversidade. Por exemplo, eu acho que essa frase valeria um compêndio, sabe? Completamente. Fala essa frase aí. Com certeza, Rogério. Para facilitar essa compreensão, os teóricos, eles dão um exemplo simples, sabe? É porque eu parti mais, vamos dizer assim, para uma análise mais complexa, porque, de toda forma, analisar a poesia é de uma complexidade imensa, você sabe, porque pode ser que eu compreenda algo e você não compreenda o que eu entendi na poesia. Como, por exemplo, esse poema, ele foi muito importante para mim, porque depois que eu analisei ele, eu fui pesquisar outras pessoas que tinham feito análises. E eu vi análises, Rogério, que encontraram, por exemplo, assassinatos no poema. E eu fiquei perplexa. Eu pensei, eu não consegui encontrar esse assassinato. Aí eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Questionadora. Eu tenho que encontrar algo que eu não consiga ver. Se você falar para mim, Michele, você viu o que nesse poema? Eu vou falar para você, eu vou relatar o que eu vi. Mas se você viu algo que eu não vi, eu quero compreender o que você viu. Sendo que isso é subjetivo, né? Sim, Porém, faz parte do ser curioso. o poeta escreveu que o outro venha, aí eu tenho que citar Rambo, meu Deus, que horror. Ele disse que depois que ele escreveu, outros trabalhadores terríveis virão e começarão por onde ele parou. Ele escreveu, está lá, o que ele disse está lá, mas a compreensão será do outro. E aí ele tenta fazer o inverso, tenta compreender o outro. Né? É, E nesse poema mesmo que você acabou de cantando, né? Pus os meus pés, foi meu sonho no navio. pus meu sonho no navio. Ele me aproximou muito de um poema de Rambo que é icônico, que é o Barco Ébrio, ou o Barco Bêbado, né? Porque esse navio de Petilha naufraga um barco bêbado, não tem assim, né? Ao mesmo tempo que o barco, quando afunda, é a finitude do barco. Né? E o barco está bêbado, né? Perdido. E aí ela mistura pedras com cores, né? Aí você vai em uma você vê vogais, um poema icônico também E dele. ele tem a responsabilidade de ficar com o sonho dela, né? Exatamente. E aí eu fiquei assim bastante no literismo, eu quero ler, e já bastante impressionado, porque você faz, Michele, uma perspectiva intimista, né? Como o intimista era poeta, né? Isso. Diferentemente desses que eu citei aqui, que eles falam genericamente e num recorte bastante amplo, né? Você se aprofunda, né? Numa poeta e tenta a viagem com essa poeta, né? Colocação perfeita, Rogério. É como que se ali estivesse. é, como é que eu me expresso? Deixa eu ver. A psicanálise de ambas as mulheres, a da poeta que escreveu e a da poeta que está analisando.
É Pois é. isso. É. Aí é que o Rambo falava assim, quando a mulher se entender, né, que ela é poeta, né, poeta no sentido que ela é persona, que é pessoa, que é ser, então ela será, Será, né? isso é verdade. Não é? Muito. E aí entra existencialismo, literatura, muita coisa aí. A poesia é fantástica porque alguém já disse que os poetas deviam conduzir a humanidade. Não sei se é tão, mas o poeta está aí, né? Deixar ele quer conduzir mesmo, quer, porque quando você coloca subjetivamente e alguém vem com a sua realidade dentro desse subjetivo seu, você está começando a conduzir um rebanho, né? Assim, não sei se todo mundo igual, mas no sentido que você está proporcionando, até no campo da educação, né? Um aprofundamento, uma melhor recepção do que o certo é que você, muita gente, as pessoas, não é que ignora, mas não sentem, não são conduzidas, não são, né? E eu acho é uma coisa que a educação deveria se aprofundar muito na cultura, na literatura, para que ambas estivessem ali correlacionadas e criasse uma geração ainda mais receptiva. Os jovens hoje, muito mais do que o meu tempo, né, que eu sou velhinho, né, eles têm uma compreensão, não é? Então, mas às vezes os jovens não procuram esse viés de ler que veio antes deles, até para desconstruir, né? Até É. para desconstruir a parte deles. Textos híbridos estão aí à torno, aí, à vontade, né? A prosa poética, enfim, Eu não tem. sempre incentivo meus alunos ou amigos conhecidos a lerem clássicos. Eu falo que sou do tempo dos clássicos. Ah, mas é uma linguagem tão difícil, professora, é chata, é cansativa. Aí eu falo, mas olhe, leia no nível de maturidade que você tem hoje, porque daqui a 10 anos, se você for ler o mesmo livro, não vai ser a mesma leitura. Aí eles Não, falam, ai, professora, a senhora fala de um jeito que eu fico com vontade de ler. Aí eu disse, mas é porque eu tenho amor pela literatura e especificamente assim pelos clássicos. Leio algo contemporâneo, sim. Recentemente, uma aluna me desafiou a ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Confesso a você que, de início, assim, quando eu li, eu pensei, nossa, eu vou ler esse livro, eu vou um pouco assim, até preconceituosa. Eu fiz, eu vou perder meu tempo, mas eu vou ler para fazer os gostos dela, para eu conversar com ela. Me surpreendi com a linguagem, com a mensagem da literatura contemporânea, porque eu estou muito presa a esses clássicos. Aí eu também penso assim, nossa, eu tenho uma vida tão curta, então eu tenho que ler coisas boas e importantes. E eu me apeguei muito à teoria de Ítalo Calvino, quando ele fala que um clássico nunca morre, né? Aí ele fala: uma vida é muito curta para você ler qualquer coisa. De certo modo, essa frase dele é bem imperativa, né? Ele induz a você só ler clássicos, mas que é importante. é bom ler tudo. Eu acho que bom é ler Tudo. tudo, sim, né? No meu tempo, a gente lia muito história em quadrinhos, né? Depois filme de ação, que horror, né? Mas, enfim, assim, lê tudo, lê tudo. Tem que ter um Palavras gosto cruzadas. universal, né, Rosério? Exatamente. Eu acho que eu já encontrei alguns poetas que nunca leram clássico e não gostam de clássico. Cara, diz aí. Como é que você não pode gostar de um clássico se você nunca leu? Se o clássico é que está embasando a sua escrita, ou, né, o seu pensamento. Eu acho assim, né? Eu acho complicado. Eu leio de tudo. O que aparece na minha frente, eu estou lendo. Né? Desde, por exemplo, eu fiz parte de uma coletânea chamada Marginal Recife, as número 5, foram 5 edições. E os partos marginais, enfim, eles desconstroem toda a coisa. Mas eu creio, eu pelo menos eu tento, né? Tento ler muito fácil.
para poder não seguir. Uma vez eu ouvi eu não sei se é dele, mas um escritor, né? Paulo Brito, que é um artista plástico famoso internacionalmente, ele disse, Rogério, eu não sei para onde é que eu vou, mas eu sei para onde é que eu não vou. O que é? O cara não ir para ali é porque ele sabe que ali não é o lugar de fala, o lugar de presença dele. Então, ele meio que tem que ter conhecimento para onde ele não vai, né? Para onde ele vai, ele não tem nem a certeza de amanhã acordar, né? Mas ele, eu vou por aqui, desconstrói, anima, agrupa, né? Enfim, o que é que você acha disso? É, eu fiquei um pouco perdida na pergunta. Não, é porque eu acho que o poeta, o apreciador, tem que ler tudo. Com certeza. A Tem partir do que ter um clássico. gosto universalizado, né, Rogério? Para você não gostar de um estilo clássico, você não gosta, digamos, de Shakespeare. Pô, vai ser difícil não gostar de Shakespeare, mas tem cara que não vai gostar de Shakespeare, né? Sei lá. Tem doido para tudo. Enfim, você pode não gostar do estilo de Dante, né? Sei lá, de Cervantes, tem doido para tudo. Enfim. Mas eu acho que, até para não dizer que eu não gosto, por isso, por isso, apreciar pelo menos tem uma. Eu acho que essa questão do gosto está muito na questão assim do, vamos dizer, um exemplo, pode ser que eu esteja equivocada, está no fugir da realidade. Eu gosto de ler algo que faça com que eu transcenda a minha realidade. Então, eu busco ler algo tão específico, por exemplo, linguagem mais figurativa. Tem pessoas que buscam mais, né, esse tipo de linguagem. Outras pessoas é a linguagem mais filosófica, que faça com que você reflita sobre sentimentos, fatos, acontecimentos da vida, esse tipo de coisa. Mas quando você tem um gosto, vamos dizer assim, universalizado, você compreende diversos fatos em diversos escritos. Como você citou Hamlet, Hamlet não, Shakespeare. Eu lembrei de Hamlet, quando ele fala assim, que existe mais mistério entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Aí o que é que eu trago para mim com relação a essa fala? Caramba, existe vida após a morte. Tem tantos mistérios que nos rodeiam aqui, que é tão desconhecido para mim. Eu sou tão pequeno perante o universo. Então, vem umas reflexões com as crises existenciais imensas e que é muito íntimo essa compreensão, porque eu posso ter entendido essa questão de Hamlet, quando o espírito do pai aparece para ele, ele fica com dúvidas. Será se existe? E ele, no momento que ele fala essa frase, né? Mas outras pessoas vão ler e vão achar aquilo um absurdo, de que o cara era muito viajado, que era um escritor, que escrevia coisas que não faziam sentido. Mas eu, como eu gosto de ir além da nossa realidade, de pensar e sentir, eu costumo dizer que eu sinto a palavra. Eu leio, mas depois eu tenho que senti-la e ela entra dentro de mim, dos meus poros, e depois ela enraiza e eu senti profundamente que entrou. Pronto, ali eu consigo ter uma análise, eu consigo falar para você o que eu senti com propriedade e principalmente com a minha teoria, porque hoje em dia falta bastante isso nas pessoas, elas terem ideias próprias. Elas têm medo de se expressarem por medo, às vezes, até de serem julgadas, ou seja lá, eu não sei o que passa pela mente delas, mas falando assim muito por mim, eu me libertei esse sentimento através da poesia. É, É, ela as tem esse pessoas querem poder. ser canceladas, uma linguagem agora de internet. Não querem ser canceladas. Aí Não ficam. querem ser cancelados, exatamente, Rogério, mas a gente não tem que pensar em ser cancelado, a gente tem que pensar que eu gosto de um estilo diferente. Eu sou, por exemplo, eu gosto mais de falar de poesia de morte, de poesia do efêmero. Olha, eu adoro esse poeta aqui, olha. Eu e Augusto dos Anjos. Sim, Augusto dos Anjos, para mim, quando ele dá aquele poder ao verme, que o verme é o operário das ruínas. Olha que coisa belíssima.
Você começa a pensar sobre o seu corpo, sobre sua existência. Quando ele fala sobre versos íntimos, né? Aquela ironia da maldade humana. Então, assim, tem pessoas que abominam, que eu já vi, né? Abominarem, como é que é? Augusto dos Anjos. E se eu estiver em algum local, assim, e me chamarem para recitar uma poesia, eu tenho que recitar Augusto dos Anjos. Poxa, Raramente eu não sempre tenho. Aí alguns poetas amigos meus falam, mas Augusto dos Anjos, isso é para a gente explorar a linguagem cientificista, para as pessoas conhecerem esse lado da poesia. A poesia é importante em todos os âmbitos, em denúncias sociais, em amor, em subjetividade, em falar do tempo. Mas é legal, de vez em quando, fazer, vamos dizer assim, dar uma espetadinha mini, né, nas pessoas, para elas despertarem através da palavra. Isso é muito importante e super prazeroso. Augusto foi o cara que introduziu o cientificismo, né, na literatura falando brasileira, esses termos, né? E talvez os termos científicos, ou científicos da poesia de Augusto, que tem um certo repugno nas pessoas, o verme, o beijo que escarra, aquela coisa. Inclusive, eu participei em 2007 de um cortejo chamado O Último Beijo da Quimera, né? E a gente era na júri. Depois fui um pouco da Paraíba, uma pessoa recitando poemas de Augusto dos Anjos. E eu fiquei impressionado que na Paraíba, assim, muita gente não conhecia Augusto. Em Recife era mais receptivo. E tinha uns 30, 40 poetas que iam recitando, andando lá pelo Recife, Augusto. Muito legal. E Diga é uma tão coisa, legal, porque essa linguagem, Rogério, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi Augustus foi quando o meu professor falou essa frasezinha aí que tu falou agora. Ele falou do poema e no final, escarra nessa boca que te beija. Aí eu, caramba, professor, de quem é esse poema? E ele, é de Augusto. Aí eu lembro que minhas amigas ficaram, eca, escarra, não sei o que eu digo, é belíssimo, olha só, você escarra nessa boca que te beija. Aí eu comecei assim, a pensar, a gente pensa muito nos relacionamentos, na traição, na covardia. Eu tive essa, de início, assim, sabe, essa compreensão. Não vi esse nojo, não, muito pelo contrário. Eu gostaria até de trabalhar análise nele também, quem sabe no futuro. você vai na vida do poeta Augusto, ele foi bastante conturbado, de doença, de morte e tal. Aí você começa, talvez, a entender um pouco, né, esses carros, É, né? Então, ironia, voltando aqui à nossa Cecília. Cecília, sim. menina poetista, ela trabalha com isso que já foi. O amor, o tempo, a vida, a morte, né? E aí, esse seu trabalho, me parece, pelos poemas que você vai trabalhar, né, nesse repórter, né? Eu não vou citar aqui, não vou dar spoiler maior do que na plataforma, não. Nós já falamos aqui de poema. Se você quiser citar outro, eu não sei. Sem Tem. análise. Não diga não, porque aí deixa falar. Mas Eu ia dizer assim, eu vou dar um spoiler de um muito, muito importante, mas eu vou deixar para o dia 8, que tá. é o romance da Bandeira, da Inconfidência Mineira. Eu fiz uma análise muito legal, Não diga não, diga não. mas eu vou deixar para o dia 8, Rogério, Dia 8 de outubro, às 13 horas, 13 na horas. forma de lançamento, teremos o lançamento de. Deixa eu ver, eu fiz uma cópia aqui, para não errar, e a cópia caiu. Tá? Diz aí o título, e aí a cópia. A transposição das metáforas ontológicas para a linguagem na poética de Cecília Meirelles. Olha aí. Então, nós teremos esse lançamento com a exposição da poeta e professora, pesquisadora, Miquel Silva, neste dia lá na plataforma. Eu tenho o prazer, o orgulho de estar fazendo a curadoria lá da programação, né? Acho que a quarta Bienal que eu faço esse trabalho lá na plataforma. Que É maravilha! interessante porque eu acho que eu tenho 120 a 130 lançamentos que vão ocorrer lá. E a gente fica tomando assim, conversando. Eu gosto de conversar, não gosto de
e-mail, não tinha muito frio. Eu, quando me contactei com você, foi por WhatsApp, foi. Eu não gosto de cantar, mas eu gosto de conhecer um pouco as pessoas. Me diga uma coisa, uma pergunta que eu queria fazer assim. Você tem outros trabalhos em vista, tem um pouco a fazer, análise, dentro dessa perspectiva, outros autores, outras abordagens? Não, não quero. Não, não ouvi direito, Rogério. Você tem outros trabalhos dentro da perspectiva de teoria conceitual que você quer trabalhar com outros autores? Não. Eu pretendo trabalhar com outros autores nessa linha de pesquisa. Eu pretendo, fazer o meu projeto de mestrado em cima dessa teoria. Também com poesia, só não pensei ainda em qual poeta eu vou trabalhar, mas eu pretendo. Eu gostei muito dessa teoria porque ela é muito acessível. Eu não me expliquei anteriormente, mas eu ia falar um pouquinho sobre essa questão da facilidade. Tem um capítulo que o Lecoff Johnson ele explica assim, que as mães, elas são rainhas em produzirem metáforas conceptuais. Por exemplo, quando elas falam, menino, cabeça de vento, menino, tá faltando parafuso nessa cabeça. De imediato, nossa compreensão é de o quê? Ou o menino tem um problema, ou o menino é teimoso, ou dependendo da contextualização ali da região da pessoa, né, de acordo com o seu dialeto, com o seu sociolinguístico, vai entrar uma compreensão diferente. Então, essa teoria, ela trabalha com essa facilidade de compreensão metafórica. Porque nossa cognição de imediato compreende que a mãe está se referindo a um problema da criança. Então, ele vem com essa explicação que aparentemente parece ser muito simples, mas quando a gente entra na teoria em si para compreender a estruturação todinha, se torna um pouquinho complexa, mas é prazeroso. As mães, elas são, assim, produtoras de metáforas De metáfora. e de indivíduos. Por exemplo, eu me lembrei agora de você falando, quando eu era pirralhinho mesmo, minha mãe dizia uma coisa. Olha, quem tiver essas cabeças que presa que meu bode está solto, meu bodinho está solto. E eu achava engraçado, mas depois, né, eu compreendi que era, contextualizando a época, né, hoje seria um discurso machista, né? Ó, quem tiver essas meninas bonitinhas aqui presa aqui, meu bodinho está aqui, não tem papel, entendeu? Mas eu não estou acusando as mães, mas eu acho que naquela época nossa, muita coisa do machismo era perpetuada pelas mães, que cuidavam da educação em casa, da família, né? O pai Sim. estava lá, mantenedor, né? Hoje já os dois estão dividindo essa função, né? Mas é interessante. Parece uma coisa simples, né? Uma problemática simples, mas pode repercutir em toda uma atitude do indivíduo futura, né? E ali na questão cognitiva, isso vai repercutindo no ser, né? Eu Sim, acho que, eu acho que é por aí. Sem querer culpar as mães. Era uma questão do mas contexto histórico. reflete bastante, reflete na vida adulta, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui, Nikelly. Tu- Eu vou, aqui, eu vi aqui que você, são 6 poemas que você trabalha, né? Sim, Alva, o Canção, por meu sonho navio, que já falou, Romance 24, ou da Bandeira da Inconfidência, que você não vai falar, pelo amor de Deus. Solombra, né? Ou Solombo é isto lindo. é. Quer falar ele não? Só o poema. Ah, eu topo. Ou isto ou aquilo e Boa, pergunta, né? Diz que isso. você, tirando os meus sonhos, mas você já falou, e Romance 24, que você não vai falar, que já meio que declarou um amor. Diga aí que tal Solombra, para gente. Solombra, Para matar a curiosidade um pouquinho dos nossos assistentes. com certeza. Vamos agora para Solombra.
Sombra é muito profundo. Ela diz assim, a poeta: eu sou essa pessoa a quem o vento chama, a quem não se recusa a espinar o convite, em máquinas de adeus, sem tentação de volta. Todo o horizonte é um vasto sopro de incerteza. Eu sou essa pessoa a quem o vento leva, já de horizontes libertada, mas mais sozinha. Se a beleza sonhada é maior que a vivente, dizei-me, não quereis ou não sabeis ser sonho? Eu sou essa pessoa a quem o vento rasga. Pelos mundos do vento em meus cílios guardadas, vão as medidas que separam os abraços. Eu sou essa pessoa a quem o vento ensina. Agora és livre, se ainda recorda. Fantástico, né? É muito Esse musical. Solombra foi Cecília é muito musical, né? muito. Esse Solombra, o título do poema é o título de um livro dela. É. Eu fiz Foi uma a pesquisa, última obra. Oi? eu também fiz uma pesquisa minha para falar Foi a contigo. última obra publicada em vida por Cecília. Nesta hora, ela deixa transparecer, desde o título até as últimas estrofes, a obscuridade e as incertezas da vida. O termo arcaico da língua portuguesa, que, segundo a poetisa, se refere à sombra, sugerindo a possibilidade de outras leituras em seus versos, uma possível antítese, por exemplo, percebendo o resplendor nos versos abstratos, quando os mesmos estão carregados de infinitos paradoxos. A obra é composta por 28 poemas, tendo sido escolhido o poema Solombra para esse estudo analítico. Foi essa pequena sinopse que eu coloquei para explicar sobre o livro dela na obra. E fiquemos O na título. sinopse. Ou Oi? você quer explicar tudo? Ou ficamos na sinopse? Ah, melhor parar por aqui, né, Rosério? É, rapaz, não é. Oxe, vou ficar vendo a entrevista, porque eu tô ligado, né? É muito gostoso de falar de Cecília, de análise poética, é muito, muito bom. Interessante que Cecília tem um estilo musical no ritmo, né? E você, primeiro teórico que você citou aí, Aristóteles, em Poética, ele tira a música, né, separa a música da poesia, porque a poesia era lira, né? A lira, né? É acompanhada com a lira, Sim, né? O meio musical, e foi muito usado na antiguidade, assim, partindo para um lado, era o instrumento de Davi, que acalmava o rei Saul, né? Enfim, e os poetas eram acompanhados com a lira, né? E como é que porque Aristóteles dizia que o poema em si já tem a música intrínseca, né? Não precisava de tipo a bengala da melodia que não fosse da palavra do poema em si para ele existir, né? Então ele separou, foi atribuído a ele, né? Essa separação de tirar. Como é que você analisa? Você acha que propositalmente Cecília traz essa musicalidade? Porque ela teve, inclusive, alguns poemas musicados, né? sim. Na música popular brasileira. Ela pensava mesmo assim, ou sei lá, como é que você vê essa questão dessa Eu musicalidade? vejo assim, acredito que ela gostava de brincar com as palavras. Cada palavra que tem ali em uma frase, em uma estrofe de um poema dela, é como se fosse assim, muito bem colocada, muito bem pensada. Ela acredito que talvez não seja a intenção dela, não foi na intenção dela de musicalizar o poema, ou foi, a gente não vai saber nunca, né? Mas você vê que ela tem o domínio das palavras, ela brinca de uma maneira gostosa e que cada palavra ali ela tem sentido, tanto com o sentimento em si de quem está analisando, como o sentimento dela em si de escrever a mensagem que quer passar. Embora seja subjetivo, minha compreensão seja uma, a sua outra, mas de toda forma, a análise ela vai ter um sentido e um significado que chegue a uma conclusão só. Às vezes é o tempo, a questão do efêmero, às vezes é a questão do amor,
de um coração partido, um sentimento quebrado, como ela fala, ela personifica muito os sentimentos, né? Meu sentimento quebrou. Mas como meu sentimento quebrou? Eu não posso pegar o sentimento e quebrar. E isso é muito bonito. Eu acredito que seja proposital dela, seja a identidade da escrita dela, né? Esse jeito de escrever. Exatamente. Acredito que seja Cecília, ela tem um ritmo que ela tanto ela coloca a rima ao final de cada verso, como ela também faz rimas internas que dão uma aproximação, né, sonora, né? E aí essa musicalidade é mais, digamos, vista, né? E também ela faz os encadeamentos, as canções são de João Bamã, nem está pronto para correto, eu dei dois anos, mas eu tinha uns 10 anos, sei lá. Esse encadeamento, né? Que os poetas tinham que lá, né? Não precisa o verso começar e terminar ele mesmo. Há um encadeamento que leva o isso. verso, continua, né? Há um amolecimento da poesia. Não é um poema fixo que, por exemplo, o sonetista já tem a decassílabo. Então você vai terceira, sexta e décima, a vogal tônica, né? A sílaba tônica. Então, você sempre vai estar ouvindo aquele, né? Continua um ritmo, mas amolecido, em cadeia. Eu acho muito legal esse lance aí, né? E é legal porque até para o infantil ela também escreve dessa maneira. Tanto que eu escolhi um poema dela, infantil, dos escritos dela para criança, porque eu também quis encontrar um pouco das metáforas antológicas também na linguagem infantil, porque ela era mestra também em passar sentimento. E como eu falei, né, nesse brincar de palavras, até para as crianças, que é um mundo onde as crianças estão também se descobrindo coisas novas, o entendimento de uma poesia para uma criança é muito difícil, né? A criança vai ler uma poesia, mas ela não vai entender a mensagem de fato que é, ou dependendo da idade até entenda, mas uma criança de 5 anos, ela vai ler, por exemplo, a mãe vai ler ou isto ou aquilo para a criança. Ela vai achar lindo o trocadilho de palavras, né? Ó, ou se tem chuva, ou se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. A criança vai achar lindo isso, mas nós adultos já tem aquela mensagem de o poder da escolha nos permeia. É para o resto da vida, nesse poder da escolha. A gente sempre está abrindo mão de algo para obter algo. Nunca é um conjunto ali, uma balança, vamos dizer assim, né? Que seja as duas coisas por iguais. É muito difícil. E nesse poema para criança, é uma coisa simples, ela deixa uma mensagem tão profunda para nós adultos. Então, ela brinca e domina as palavras de uma maneira linda. E esse público, né, da infância, né, é um público, eu acho, mais difícil de atingir. Porque quando a criança não gosta, não bate, ela simplesmente ignora, né? Hoje é Exatamente. lá, fica lá. Isso acontece muito em teatro. O professor Marco Camarote, o Carlos Carlos dele, falou isso para mim. Quando a criança não gosta, ela não está nem aí para sua peça, para seu livro, para sua música. Ela simplesmente ignora, né? É um ponto que diz a você, em atitude, em gestos, o que, é que ele está achando da sua obra. Não é aquele cara que está meio que comportamento, porque não vai dizer, porque nós vivemos num mundo de sociedade, né? Aí o cara para não. A criança não está nem aí para isso, ainda. É Ainda, é interessante, verdade. né? Para se viver em sociedade, às vezes a gente tem que abrir mão, né? Ou abrir mão ou não abrir mão. Eu Continua. não abro mão. É isso aí. Mas, Miquel, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não vou fazer pergunta. Olha, questão poética, gente. Porque o entrevistador, ele está aqui mediando, né? Mas ele não sonda, né? O íntimo do entrevistado.
não tem essa qualidade, nem a qualidade, nem qualificação para isso. Eu queria que você formulasse uma pergunta para você mesmo, que esse entrevistador aqui, mediano, não conseguiu fazer para você. O que é que você quer falar em resposta que você esperava que o entrevistador fizesse para você? Que nós não falamos ainda, que você gostaria que o fosse perguntar. Nossa, quão profundo, hein? De- Oi, É, mas diga aí. Rogério, agora tu me pegou. Eu não sei. É, são tantos sentir, mas uma pergunta específica assim, talvez eu tenha várias, mas meu Deus, Manuel de Barros, me fala uma coisa legal. Do nada me veio a inspiração da poesia dele, de a poesia está guardada nas palavras, Rogério, é tudo o que eu sei. Mas os meus sentimentos hoje, algo que eu faria para mim, algo que, assim, fosse uma pergunta mais profunda, seria o porquê que eu sou tão sinestésica, o porquê que eu tenho que sentir demais, o porquê ser tão intensa com relação a palavras, a poesia, a sentimento, a reflexões, o porquê, para onde isso vai me levar, Pronto. Então eu faço suas as minhas palavras, a minha pergunta. o porquê, aonde isso vai me levar. Nossa, vai me levar a um mundo só meu, a um mundo muito meu, sabe? Um mundo indescritível, um mundo que se encontra aqui e aqui. É o que eu posso lhe dizer. Não é algo descritível, é algo indescritível, muito subjetivo, é invisível aos nossos olhos. É isso. Satisfeita com a minha pergunta? Eu não fiz. Foi difícil, Rogério. Ó, É que massa. difícil falar de nós mesmos, é um assunto tão difícil, né? Falar de nós mesmos, assim, quando. Ou então, às vezes, não. As- somos, geralmente, somos solilóquios, sempre estando, né, em pensamentos, mas nunca, eu não tenho, assim, o hábito de me perguntar alto para que eu possa me responder. Aí você agora me pegou, foi legal. Bom, vamos primeiro, não sei, claro, o nosso público ele é culto, mas assim, o que é um solilóquio, né? Tem um monólogo, você pode, né, falar sobre Conversar sozinho, e entrar, ah, e o solilóquio é você falando para si mesmo, mais ou menos isso, isso. mais ou menos isso. Que, Pronto. inclusive, eu aprendi muito, eu aprendi esse termo solilóquio com o Augusto dos Anjos. Ele tem um poema Solilóquio de um Visionário, que eu nunca esqueci. Aí eu, poxa, que palavra linda, solilóquio. Por que de um visionário? O cara tinha isso, né? Então, é isso. Somos um pouquinho de tudo Rapaz, isso. nos marcam muito. Eu tenho um poema que eu gosto o que eu mais gosto no poema, eu gosto de construir e não fazer. Não faço a coisa de sapato, uma porcaria, temas temporais, tá. E aí, na segunda parte, vamos fazer uma e aí ele conclui: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Você tem que ter a fala. Belíssimo, belíssimo. Então, e aí a gente vai nos carregando desses termos, desses poemas. Né? Eu acho que esse poema de Drummond equivale a uma grande teoria, porque para você entrar no surdamente, né?
Aí, você seja surdo, mas tem que estar surdo para os barulhos externos, né? Os barulhos não te contaminem, né? O pensamento geral não te contamina. É como você disse, é o seu mundo, eu, aqui e aqui. Você tem que entrar assim numa poesia, né, para construir um poema. Isso, E aí o leitor que se encarrega de difundir, compartilhar, compartilha aqui no nosso canal, por exemplo, né? Mas depois que eu vi a revista, que é, acho que é isso aí, muito por isso, passa por isso. E que a gente já está aqui caminhando para o final da nossa live, né? Do nosso programa. E aqui a gente sempre dá ao entrevistado, né? Já que eu começo o programa convidando a convidada ou convidada quem termina o programa, explanando o que é sua obra, né? O que é que o seu estudo, o seu livro, né? A transposição das etapas ontológicas do plano mental para a linguagem na poética de Cecília Meirelles. Qual é a sua expectativa? Como é que você vê no dia 8? Como é que você se vê no dia 8 de outubro, às 13 horas, lá na plataforma? A palavra final é sua. Eu já vou agradecendo aqui aos nossos assistentes pela recepção do programa. Foi maravilhoso estar com a Nikele, né? Que é uma pesquisadora. Inclusive, eu mandei um negócio para a Nikele, que ela ia dar uma olhadinha, né? Para ouvir alguma coisa depois dela. Não no programa, né? Ela é uma pesquisa também. Tá? E, bom, a palavra é sua, e, gente. Dia 8, na Bienal, Michele. E até a próxima, Michele. Beijão no coração. Palavra é sua. muito obrigada, Rogério. Vou finalizar, né, falando que vocês, eu vou conhecer o mundo de Cecília, metaforicamente explorado. E ela tem uma frase que ela fala que é muito importante. Ó. A linguagem humana é um poderoso instrumento de conexão entre as almas, capaz de expressar a mais profunda essência do ser. Leiam poesia, independente do autor que seja, leiam, que a leitura ela vai levar vocês para caminhos imaginários, lindos. A leitura, ela é um alimento para a nossa alma, muito importante. Não vou fazer muita propaganda do meu livro, não, porque dia 8 eu sei que vocês estarão lá no meu lançamento, comprando, alguns ganhando de presente, se forem. E é isso, eu agradeço muito ao canal pelo convite, agradeço muito, Rogério, também você pelo convite. Eu me senti honrada em ser entrevistada pelo ambiente tão brilhante, porque eu também sou muito sua fã, você é um escritor exímio, eu fiquei apaixonada pela sua obra. É o tipo de poesia que me faz transcender em pensamento quando eu estou lendo. É o sentir verdadeiro da obra, sabe? Amei demais. Para mim foi um prazer imenso estar aqui. E é isso, agradeço muito, muito obrigada também. E conto com vocês, pessoal, dia 8 do 10 na plataforma de lançamentos da Bienal de Pernambuco. Vou quebrar aqui o protocolo, que você não falou. E qual vai ser o custo do livro? Preço? Para você já guardar e Oi, registrar. Preço do livro lá. baratinho. Na, lá no momento, a gente vai fazer uma promoção bem bacana. Mas ele está disponível na Amazon e pela Weclub por R$ 29,90. Olha aí, não Mas no quebrou. lançamento vai ter uma promoção surpresa, tá? No valor. Ah, tá. Guardem aí, pelo menos R$ 29,90. O que vier a menor é lucro. É lucro. Tá bom, querida? Um abraço, beijo. Até a Outro. próxima. Fique com Deus e bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas.